Finalmente eu tô trazendo esse guia prático, simples e compreensível para você entender o que exatamente são os gêneros, para que serve essa classificação, como usar ela direito. É um tema que quase ninguém fala, talvez porque quase ninguém tem a coragem de falar por não entender o suficiente. As pessoas simplesmente ficam repetindo o senso comum, que não necessariamente está certo. A gente tem vários termos super errados, ou melhor, que são usados de maneira super errada com muita frequência. Então esse vídeo vai ser bem esclarecedor para muita gente. Só não esquece de se inscrever no canal caso você goste desse vídeo aqui, porque foi um vídeo que deu bastante trabalho para elaborar. Só por isso. Eu falo só por isso, aí a pessoa acha que é pouca bosta e ela não se inscreve, imagina? Nossa, eu tenho que parar de ser sincero ao extremo nesses vídeos, pelo amor de Deus. Começando pelo começo, o que diabos é um gênero de anime? Pra entender o gênero de anime, a gente precisa entender um pouco melhor o que são gêneros pra cinema. E a ideia de gêneros em anime foi baseado na ideia de gêneros pra cinema, que por sua vez foi baseado na ideia de gêneros pra teatro, pra literatura, etc. Gênero nada mais é do que um sistema útil para classificar as coisas, sendo que essas classificações nada mais são do que um sistema prático para a pessoa descobrir, quando ela for pesquisar, o que ela gosta e o que ela não gosta de assistir antes que ela comece a assistir. Por exemplo, eu não gosto de terror, então se tem um gênero terror ali, eu não vou ver porque eu não quero ver terror. Da mesma forma, pessoas como eu, que vira e mexe estão fazendo review, estão pensando melhor a respeito do que estão assistindo, se tem defeito, se não tem defeito, quais são os defeitos importam, não importam, etc. Usam os gêneros como indicadores para fazer análises comparativas. Exemplo, se eu vou falar que uma comédia é boa, eu preciso ter um ponto de ancoragem, um ponto de referência. Esse ponto de referência vai ser, dentre outras coisas, o gênero. Por quê? Se eu vou comparar uma comédia, eu preciso comparar com outras comédias. Se eu comparar a comédia com um negócio que não tem comédia, que é um dramão sério, eu vou estar falando besteira. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando você vai comparar a qualidade narrativa, dentre outras coisas, você precisa comparar com histórias similares de alguma forma. Você não pode comparar duas coisas que não tem nada a ver, porque senão não vai fazer sentido. E é para isso também que servem os gêneros. Agora, o que poucos sabem é que, tecnicamente falando, na hora que a gente vai estruturar, na hora que a gente vai definir o que é um gênero, a gente precisa levar em consideração que o gênero é formado por 4 elementos, ou partes. Esses elementos são personagem, história, trama e cenário, que costumam seguir mais ou menos essa fórmula aqui. Como vocês puderam ver, isso não inclui vendas, então isso não inclui demografia. E por que eu tô falando disso? Porque a maior parte das pessoas considera shounen gênero, shoujo gênero, seinen gênero, e inventam um monte de patifaria como hard shounen, soft seinen, que teoricamente são a mesma coisa, mas são os nomes que não tem pé nem cabeça, os dois estão muito errados. Não é gênero. Demografias são métricas para venda. Isso é uma coisa que importa mais para a empresa do que para o público. O que acontece, que é estranho pra gente, por uma questão cultural mesmo, é que no Japão a demografia ela é repassada de forma bem transparente por público. Então vamos supor que no Japão o japonês comum tá pensando em ler um mangá X ou assistir um anime que adapta um mangá X. Se ele for um jovem adolescente de 13 a 17 anos, ele provavelmente vai optar por ler um shounen ou por assistir um shounen, porque a idade dele condiz com a demografia. Se for uma garota de 13 a 17 anos, a tendência é ela procurar um shoujo. Não à toa, na hora que a gente pega para traduzir o nome da demografia do japonês pro português, o que tá escrito é literalmente o nome do público-alvo. Shounen, garotos. Shoujo, garotas. Seinen, jovens adultos. Porra. Demografia é uma métrica usada para definir o público-alvo de alguma coisa. Agora, isso não significa que garotos não possam gostar de shoujo, ou que garotos e garotas não possam gostar de seinen, ou que homens, jovens, adultos não podem gostar de shoujo ou de kodomo. Não tem nada a ver. E, gente, de novo, não me levem a mal, eu só tô ressaltando isso porque dá muita confusão. As pessoas não conseguem entender o que é demografia por algum motivo. E isso faz com que abominações sejam criadas. Por exemplo... eu não gosto do que não é Battle Shounen, porque o gênero de Battle Shounen... Calma. Se você é desses que fala que só gosta de Battle Shounen, você provavelmente gosta de One Punch Man. One Punch Man é seinen. Da mesma forma, você pode muito bem gostar de The Daily Life of Mortal King. E shounen é uma demografia limitada a mangás japoneses, e The Daily Life of Mortal King claramente é chinês. Vocês estão entendendo? De verdade, eu espero que esses exemplos tenham feito sentido pra todo mundo, porque não tem forma melhor de explicar. Vitor, mas o que é Battle Shounen, então? Battle Shounen foi um nome inventado pra se referir a estilos específicos de história que são comuns em mangás shounen. Só isso. Porque o shounen é uma demografia bem ampla. Exemplos: a Onohaku é shounen, a Kanebanashi é shounen, Kaiju Number 8 é shounen, Naruto é shounen, Death Note é shounen.
e são histórias relativamente diferentes umas das outras. No entanto, mangás da mesma demografia tendem a ter pelo menos um ou outro ponto em comum entre si. Cada público-alvo tem suas preferências, sim, e é por isso que a gente consegue identificar tantos pontos em comum entre histórias da mesma demografia, por causa de preferências do público que a revista tá tentando atingir. E só por causa disso. Tudo que é feito em prol da demografia é feito para tentar vender mais para determinado público-alvo. Só. Entendam isso. Por favor. É só por isso. Não é complicado. Tá, Vitor, mas quais são as demografias, então? Você tem algumas demografias além das que eu vou falar, mas as principais são Shounen, Shoujo, Seinen, Josei e Kodomo. Quanto aos gêneros, os principais gêneros de anime são ação, romance, comédia, aventura, drama, fantasia, mistério, horror, ficção científica, vida cotidiana e sobrenatural. E mesmo que só esses gêneros sejam suficientes para cobrir praticamente todas as histórias que existem, as pessoas precisam complicar. Por algum motivo, otaku tem mania de ficar classificando coisas em excesso. Isso é muito problemático, porque até mesmo os responsáveis por ficar criando essas classificações novas se perdem na lógica que eles usam na hora de fazer. Por não entender o básico do básico da estrutura que eu expliquei no comecinho do vídeo, dentre outras coisas. E claro, além dos gêneros que eu já citei, ainda tem outros que são bem relevantes, já que a gente consegue vê-los comumente em animes. O primeiro deles é o ecchi, gênero que foi feito para indicar uma presença muito grande do elemento erótico, porque o elemento erótico era uma coisa bem complicada no Japão, ainda é, pra falar a verdade, principalmente para menores de idade. Não chega a ser sutil, mas é extremamente censurado e é muito mal colocado a maioria das vezes, então gera cenas muito esquisitas, pelo menos para ocidental, é uma coisa que costuma ser desconfortável. Outros dois que valem mencionar acabam sendo Mahou Shoujo e Sports. Esses são muito mais específicos e tem muita gente que tem dúvida se eles podem ser considerados gêneros ou não, mas da maneira como eles costumam aparecer nos animes que são classificados dessa forma, eles podem ser sim considerados gêneros, e as histórias giram majoritariamente em torno disso. Ah, Vitor, mas mecha é? Isekai é? Não, gente, calma. Conforme eu for explicando os principais maus entendidos nesse vídeo, vai ficando mais fácil para vocês entenderem o porquê que eu disse que não é. E falando nos maus entendidos, os principais maus entendidos relacionados aos gêneros são: horror é igual a terror. Na teoria, sim, mas na prática, não. Por uma questão cultural mesmo. O que a gente chama de terror é uma coisa muito ocidental, enquanto lá no Oriente, principalmente lá no Japão, o tipo de terror que eles fazem é diferente. Na prática é diferente. Então quando você vê uma coisa de horror, muito provavelmente você não vai achar igual a um filme de terror norte-americano, por exemplo. Afinal, no geral, o foco dessas histórias acaba sendo de causar tensão, desconforto e ou aversão com certa frequência. Você não precisa sentir medo propriamente dito. Você só precisa se sentir tenso e desconfortável a maior parte do tempo. Eu tô mostrando algumas cenas aqui na tela pra vocês, talvez faça mais sentido com os exemplos que eu tô dando. Da mesma forma, mistério é basicamente sinônimo pro gênero de suspense, pois na prática, esses dois gêneros não têm praticamente nenhuma diferença entre eles. Por último, vale dizer que o gênero sobrenatural, por mais que seja de fato um gênero, é um dos elementos que compõem o gênero fantasia. Então toda santa história de fantasia vai estar acompanhada do elemento sobrenatural. Ah, Vitor, mas se toda história de fantasia tá acompanhada de elemento sobrenatural, por que eles dividiram entre fantasia e sobrenatural? Essa distinção só aconteceu para separar as obras com mundos total ou parcialmente fantásticos de obras que se aproximam mais da nossa realidade. Nada mais, nada menos do que isso. Então, Holic, por exemplo, que tem elementos sobrenaturais com muita frequência, não é considerado fantasia por muita gente, porque está classificado como sobrenatural. Então, por mais que Holic seja fantasia, da mesma forma que Mahou Tsukai no Yome, da mesma forma que Sousou no Frieren, etc., não necessariamente as pessoas que gostam de Sousou no Frieren vão procurar por histórias como Holic. E por isso eles fizeram essa separação. Beleza, Vitor, entendi. Mas e a vida cotidiana? Por que gênero? Isso, de verdade, é uma pauta bem discutível. As pessoas podem discordar do que eu vou falar assim com propriedade, mas vida cotidiana pode ser tratada como temática sim. Temática que sempre vai estar acompanhada ou de drama, ou de comédia, ou de romance, se não dos três. Não à toa, você tem alguns padrões bem manjados de história de vida cotidiana. A mais manjada de todas talvez seja essa história de anime de vida escolar, mas enfim. Além da fórmula que eu passei pra vocês no começo do vídeo, que acaba sendo muito útil pra determinar o que é gênero e o que não é, a gente precisa levar em consideração a amplitude desses elementos. Por exemplo, comédia. Fácil de identificar, e é um elemento que tá presente em um monte de coisa. Drama é a mesma coisa. Ação é a mesma coisa. Fantasia é uma temática que é fácil de identificar e é uma temática que tá presente em um monte de coisa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Gênero precisa ser amplo também. Senão não faz sentido você usar como classificação.
Além disso, as temáticas ou os elementos em questão precisam estar constantemente presentes na história, então não podem ser só uma premissa ou uma coisa que raramente acontece para ser considerado um gênero. Mas enfim, com isso esclarecido, é muito importante que vocês entendam que a maior parte das coisas que são chamadas de gêneros e eu não mencionei até esse presente momento do vídeo, não são gênero. A maior parte delas também servem como classificações que também são úteis para filtrar na hora da gente escolher o que a gente vai assistir ou não, mas essas são bem mais específicas, elas não são amplas como o gênero deveria ser e elas não se encaixam direito na fórmula que eu passei para vocês no começo do vídeo. Por isso elas não deveriam ser tratadas como gênero. E a maior parte dos maus entendidos que acontecem entre os fãs de anime estão relacionadas a esses tipos de classificação, o que, sério, gente, é muito deprimente. Quando a pessoa não tá falando besteira sobre demografia, a pessoa tá falando besteira sobre Isekai, tá falando besteira sobre mecha. É bizarro, é bizarro. No geral, nem vale a pena citar todos, porque são muitos, muitos mesmo. A lista dessas classificações parece que só cresce ano a ano, mas eu vou cobrir um mal-entendido relacionado a algumas das mais famosas aqui no vídeo pra vocês. Começando pelas principais classificações relacionadas ao gênero de fantasia. Isekai significa literalmente outro mundo. Essa é uma classificação que eu já falei várias vezes aqui no canal pra vocês, mas pra quem é novo por aqui, Isekai não é gênero, Isekai é premissa, ou seja, a proposta inicial que normalmente está relacionada à sinopse do anime. E sem brincadeira, animes Tensei funcionam exatamente da mesma maneira que animes Isekai. A única diferença é que Tensei significa reencarnação, mas no final do dia, Tensei também é premissa. Então é até engraçado, porque na prática a gente não vê muita diferença entre um Tensei e um Isekai, já que a maior parte dos animes que lançam são carregados exatamente com os mesmos clichês, e costumam se passar no mundo medieval de fantasia. Esclarecidos os maus entendidos relacionados ao gênero de fantasia, vamos passar agora para a ficção científica. Começando por mecha, vulgo robozão japonês. Essas pessoas têm um preconceito meio bizarro, porque nem elas sabem direito porque que elas não gostam de mecha. E elas acham que mecha é um negócio que carrega a história. Quando na verdade o mecha é só um elemento que é usado nas obras de ficção científica para trabalhar as cenas de ação de uma maneira mais específica, de uma maneira um pouquinho diferente da convencional. Só isso. Ele não serve para praticamente mais nada. E as pessoas falam: anime mecha. Não vou ver, porque tem mecha. Ah, meu Deus. Não faz o mínimo sentido. Mas enfim. Da mesma forma que Henshin não é nada mais nada menos do que uma transformação à la Power Rangers, ou Kamen Rider da vida, etc. E Tokusatsu também se refere a um tipo específico de história de ficção científica, como Power Rangers, Kamen Rider e outros, mas por conta dos efeitos especiais que eram usados nas séries de TV, não em anime, em série de TV mesmo, live action. No entanto, por conta do termo Tokusatsu ser usado só para um estilo específico de história, esse termo acabou migrando para animes também. Então animes que lembram bastante essa temática sci-fi, tipo Power Rangers, Kamen Rider e Ultraman, acabam sendo chamados de Tokusatsu por tabela, por consequência. Mas o significado original da palavra não é esse. Tokusatsu originalmente significava apenas efeitos especiais. Sabe aquelas explosões que ficam a quilômetros de distância dos Power Rangers, por exemplo? É mais ou menos isso que eles estão se referindo ali. E por fim, a gente vai falar de alguns termos relacionados a animes de vida cotidiana. Por exemplo, moe, que significa garotas fofas fazendo coisas fofas. Isso não é um gênero, é só um tipo mais específico de anime de vida cotidiana que é feito para um tipo mais específico de ser humano. A maioria das vezes, porque você tem animes que fogem da bolha, você tem animes que fogem muito desse micro nicho e acabam ficando macro. Por exemplo, Nanare, Nanahare dessa season, ou até mesmo Yuru Camp. E para ser moe, não precisa ser vida cotidiana, isso não é obrigatório, apesar de que praticamente todos que eu conheço acabam sendo. Da mesma forma, isso se aplica a animes de idol. Nem todo anime de idol vai ser um anime de vida cotidiana propriamente dito. E nem por isso idol vai virar um gênero. Idol é um nome dado para tipos específicos de cantoras ou cantores de música pop japonesa. E só. E essa lógica também se aplica à música. Música não é um gênero. Música pode ser o foco dos personagens da história. Música pode ser um artifício narrativo para trabalhar, para desenvolver melhor os personagens centrais da história. Mas a música nunca vai ser um gênero. Nunca. Existem gêneros musicais, mas música não é um gênero de anime. Aí a gente tem Roncon, que é comédia romântica. Esse pode ser considerado gênero porque basicamente é a fusão de comédia com romance. A única métrica que deveria ser usada para determinar o que é Roncon e o que não é a presença maior dos elementos comédia e romance. Se tem bastante comédia e bastante romance, naturalmente você tem uma comédia romântica. Deveria ser assim, mas os fãs de anime normalmente projetam na cabecinha deles um tipo específico de história. Ou melhor, tipos específicos de história. Por exemplo, Kaguya-sama, Gigi Haren. Por mais que
Hong Kong não seja limitado só a tipos mais engessados e específicos de história, como os fãs consideram dessa forma. Não estranhe essas pessoas falarem Ah, isso aí não é Hong Kong. só porque é diferente do que elas estão acostumadas a chamar de Hong Kong. Com tudo isso esclarecido, eu acho que já ficou mais do que bom, esse vídeo já ficou grande o suficiente, e de verdade, ainda tinha trocentas classificações diferentes pra falar pra vocês, mas sinceramente, a maioria delas é irrelevante e todas elas são muito específicas, como vocês puderam ver, então não faz sentido sair das mais famosas, das mais utilizadas. Faz muito tempo que eu tô falando desse guia de gênero e eu nunca trazia, finalmente eu trouxe. Infelizmente eu tô de péssimo humor, porque com vários problemas pessoais ultimamente, mas o vídeo ficou bem legal, eu espero que vocês tenham gostado. Anyway,